Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do nosso estudo do Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Agora, na segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, com a manifestação ou comunicação de Six Deniers. Vamos lá então à primeira parte deste estudo. Homem de bem, morto em acidente conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. 1. Poderia o senhor fornecer detalhes sobre sua morte? Resposta. Depois de afogado, sim. 2. Por que não antes? Resposta. Você já os conhece. De fato, o médium conhecia os detalhes. 3. Poderia então descrever suas sensações após a morte? Resposta. Fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda dos que me cercam, quando a luz se fez, ela inundou-me. Acreditai, encontrareis sempre mais o que podereis esperar. Nada de material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem os olhos nem as mãos podem alcançar. Podeis compreender-me? É um assombro espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras que o expliquem, visto que só se sente isso através da alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia caricata que se associa a tal palavra, só posso qualificar de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrados em um infecto calabouço, onde vosso corpo roído pelos vermes que se intrometem até a medula dos ossos e encontra-se suspenso sobre uma fornalha ardente, que vossa boca ressecada não encontra nem o ar para refrescá-la, que vosso espírito tomado de terror ao redor enxerga somente monstros prontos para devorar-vos. Imaginai, enfim, tudo o que um sonho fantástico possa engendrar de mais hediondo e terrível, e que subitamente encontrai-vos transportados a delicioso Éden, despertando cercados por todos aqueles que amastes e por quem chorastes. Ao redor podeis então ver seus rostos adorados a sorrir-vos com alegria. Podeis ainda respirar os perfumes mais suaves, refrescar vossa garganta ressequida em fonte de água viva e sentir o corpo alçando o espaço infinito que o leva e embala, como a brisa carrega uma flor desprendida do alto de uma árvore, sentindo-vos envolvidos pelo amor de Deus, como a criança que nasce envolvida pelo amor de sua mãe. Imaginai tudo isso. E ainda assim, não tereis mais que uma pálida ideia de tal transição. Intentei explicar a felicidade da vida que espera o homem após a morte do seu corpo, mas não pude. Seria possível explicar o infinito àqueles que têm os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do estreito círculo em que se encerram? Para explicar-vos a felicidade eterna, dir-vos-ei, amai, porque somente o amor permite pressenti-la. E, ao dizermos amor, queremos dizer a ausência do egoísmo. 4. Desfruta o Senhor de uma situação de felicidade desde a sua chegada ao mundo dos espíritos? Resposta: não, pois tive que pagar a dívida do homem. Meu coração fez-me pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar minha indiferença para com o Criador. Mas uma misericórdia levou em consideração o bem exíguo que pude fazer, as dores que suportei com resignação, malgrado os sofrimentos de sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão. Pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal depressa se apagou. 5. Poderia dar notícias de sua filha, falecida 4 ou 5 anos antes do pai? Resposta: está em missão na Terra. 6. Ela está feliz enquanto criatura encarnada? Receamos, fazer-lhe uma pergunta indiscreta. Sei bem disso, pois então não enxergo vosso pensamento como um quadro diante de meus olhos?
Não, como criança ela não é feliz, pelo contrário. Há de sofrer as misérias de vosso mundo, para que pregue pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais com belas palavras. Terá muita ajuda, porquanto devo por ela velar, mas não terá grandes dificuldades para superar os obstáculos, pois ela não se encontra em expiação, mas em missão. Tranquilizai-vos, portanto, com relação a ela. E fico agradecido pela lembrança. Nesse momento, o médium experimentou uma dificuldade para escrever, dizendo: 7. Se trata de um espírito sofredor que me impede, peço que escreva seu nome. Resposta: uma infeliz. 8. Poderia declinar seu nome? Resposta: Valéria. 9. Poderia dizer qual o motivo do seu sofrimento? Resposta: não. 10. Encontra-se arrependida das suas faltas? Resposta: podeis bem ver que sim. 11. Quem a trouxe aqui? Six Daniels. 12. Com que objetivo fez? Para que me ajudeis. 13. Foi por sua ação que há pouco o médium sentiu-se impedido de escrever? Six Daniels colocou-me no lugar dele. 14. Que relação existe entre vós? Ele me guia. 15. Peça-lhe que se junte a nós para a prece. Após a prece, Six Daniels retornou a palavra. Agradeço em nome dela. Bem compreendestes? Não vos esquecerei. Pensai nela. 16. A Six Daniels, como espírito, tem o Senhor muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não. Entretanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, dedicamo-nos a outro, sem que com isso abandonemos os anteriores. 17. Como pode dar conta de uma guarda que se deve entender ao infinito com o tempo? Compreendei que aqueles que encaminhamos purificam-se e progridem, requerendo assim menos atenção, ao passo que nós outros nos elevamos também, progredindo nessas faculdades para o processo e dilatando-se nosso poder na proporção de nossa pureza. Nota: os espíritos menos evoluídos são, portanto, assistidos por espíritos bons que têm por missão guiá-los. Essa tarefa não é dirigida exclusivamente aos encarnados, mas estes devem com ela contribuir, porque isso constitui para eles uma oportunidade de progredir. Quando um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente, certamente nem sempre o faz com boa intenção, mas os espíritos bons o permitem, seja como prova, seja para que ele, a quem o espírito se dirige, trabalhe para o seu aperfeiçoamento. É verdade que a persistência pode às vezes degenerar uma obsessão. Quanto mais obstinado for, mais demonstra quão grande é a necessidade de assistência. Seria, pois, um erro repelir um espírito assim. É preciso enxergá-lo como um pobre a pedir esmola, pensando antes tratar-se de um espírito sofredor, que os bons espíritos nos enviam para que o eduquemos. Se exitosos nessa tarefa, teremos a alegria de haver conduzido uma alma ao bem, tendo abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é muitas vezes penosa. Seria, de certo, mais agradável receber apenas belas comunicações e conversar somente com espíritos de nossa escolha, mas não é buscando apenas a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões de fazer o bem que nos são oferecidas que havemos de merecer a proteção dos bons espíritos. Notas de rodapé. 166. Allan Kardec conceituou as sensações próprias do espírito como felicidade e infelicidade, mas as nuances e amplitudes do que eles verdadeiramente sentem são indescritíveis, pois seria como se quiséssemos explicar a um cego de nascença de que se trata as cores, formas e luminosidades que vemos na natureza. Nota do editor. E 167. Uma efetiva solidariedade une a todos no mundo espiritual. Nenhum espírito fica abandonado, pois todos são acompanhados por um espírito bom que tem a missão de guiá-lo, até que se oriente pelo caminho do bem. Também esse
por sua vez, alcançará um dia a capacidade de orientar os mais simples. Então, nós percebemos aqui que o senhor, aqui em questão, senhor Six Deniers, era um espírito que fez várias coisas boas, porém, ele não tinha fé como ele mesmo descreve. Então, fazia o bem, mas teve suas falhas muito graves. Esteve bem, mas encontrou ao mesmo tempo sua certa inquietude. Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E aqui nós vemos uma comunicação de um espírito que aproveitou o instante em que estavam ali auxiliando o outro para pedir ajuda. E através disso também, este espírito, Six Deniers, que era um espírito bom, porém, a sua filha, sim, estava em missão. A sua filha, que já havia desencarnado antes, já estava em missão na Terra para progredir e auxiliar também o planeta. Então nós vemos as várias nuances de um espírito, nos mostrando como é importante a prática da caridade, é importante que nós coloquemos o bem em ação. Cada bem praticado apaga uma falta no nosso passado, certo? Eu sou Débora Rabelo. No próximo vídeo nós estudaremos sobre Dr. Nemur. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe e até a próxima.